Alô, 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 boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar. Hoje não podemos perder tempo, vamos falar do Cruzeiro. Aliás, o Mano Menezes contando com jogadores que estavam no DM para montar o time que enfrenta o Atlético Paranaense amanhã. E o Atlético precisando melhorar seus números como mandante, se almeja ainda ser campeão do Brasileiro. Eu acredito, estou aqui com os nossos intrépidos comentaristas, sempre simpáticos, solícitos e sorridentes. Kika Branco está aqui para receber sua mensagem, então não perca tempo. E falando em não perder tempo, já tem um recado para você, muito importante. Todos os mineiros podem vibrar com a sorte de ganhar com a Loteria Mineira. Desde sua criação, em 1939, a loteria possibilitou a geração de empregos, de renda e de circulação econômica aqui no nosso estado, arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas Gerais. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão, que está fazendo 50 anos, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? É por isso que a gente sempre fala, com a Loteria Mineira, ganha até quem não joga, hein? Daqui a pouco vamos falar de seleção também. Vocês estão sedentos pela seleção, né? O ídolo está louco para falar da seleção. Mas deixa eu falar aqui dos jogadores que estavam no DM e que já se encontram liberados. Mas será que o Mano conta com eles para o jogo contra o Furacão? Quem responde é ele, o repórter que passa o sarrafo, Diogo Ramalho. Manuel, Joel, Marquinhos, todo mundo em campo? Sim, são novidades que começam a ficar à disposição de Mano Menezes. O Joel e o Júlio acho que é mais complicado, né? Que ainda nem chegaram a treinar com bola hoje, né? Mas o Manuel acho que talvez é o que tem mais chances por ter treinado a primeira parte conosco, então... Mas vamos torcer aqui, tomara que todos estejam à disposição o mais rápido possível, porque, sem dúvida, eles são muito importantes e irão ajudar nessa fase final aí do campeonato. Joel se machucou ainda no primeiro turno contra o Avaí e está há quase 3 meses sem jogar. Júlio Batista se recuperou de um edema muscular, Marquinhos de um ombro deslocado e Manuel de dores no joelho. Será que algum deles enfrenta o Atlético Paranaense? São muitas novidades, mas efetivamente Mano Menezes ainda não sabe se vai poder fazer uso delas nesta quarta-feira. O Cruzeiro já está a 5 jogos sem perder. Esta é a maior sequência da equipe sem derrotas no Brasileirão 2015. O último a bater a Raposa foi o Flamengo no Maracanã, segunda vez de Mano no comando. De lá pra cá o time evoluiu e já não sofre gol há 3 partidas. A última vez que isso aconteceu foi no empate diante do Vasco. Ele conseguiu achar um padrão que a gente não vinha encontrando até então. Então acho que esse padrão e a forma que os atletas entenderam a necessidade da gente reagir foram determinantes para essa melhora da equipe e que a gente conseguiu dar uma respirada boa já, né? Uma peça da engrenagem azul que chegou pouco tempo antes do treinador à toca da Raposa tem sido muito elogiado como fundamental no novo estilo do Cruzeiro jogar, Ariel Cabral. Os resultados se dieron porque el equipo está bien y va demostrando partido a partido que puede llegar a mayor cosas y dar lo mejor, ¿no? Mas para que tudo continue melhorando para o atual campeão brasileiro, tem um furacão no meio do caminho. Temos que ganhar e vai ser importante fora de casa também. Esse aí é o cara, o Edu sempre diz aqui. Olha aqui, meus caros, amanhã contra o Atlético Paranaense, começou muito bem, chegou a liderar o campeonato, depois foi caindo, e hoje já tem que começar a olhar lá para baixo, lá para o Z4. Eu começo com você, sempre simpático, solícito e sorridente. Por gentileza, uma análise rápida sobre os jogadores que estavam no DM, liberados para o jogo de amanhã contra o Atlético do estado do Paraná, o segundo maior time daquele estado, porque o primeiro é o Coritiba. Boa tarde. Boa tarde, telespectador. Primeiro, lamentar que você foi a São Paulo e foi corrompido em tão pouco tempo, né? Porque o Atlético joga contra o Inter, o Cruzeiro contra o Atlético Paranaense. Me aparece de rubro-negro e com vermelho Inter colorado. Então, já voltou de São Paulo contra o futebol mineiro essa semana. Maravilha, viu, Everton? Mas o que a gente tem dito aqui durante a semana é que eu não sei se o Mano vai utilizar esses jogadores. Eles treinaram ontem, mas depois ele deu encostada, eles não participaram do trabalho coletivo. Para poupar. Mas para poupar, não sei se eles ficam uma semana sem treinar, vão para o jogo direto. Fica essa interrogação. O Mano tem grandes problemas. Vai enfrentar um Atlético Paranaense com um treinador novo, Cristóvão, é o primeiro jogo dele, tem o fator motivacional. É claro que quando a gente fala de futebol, Série A, a motivação ela acontece naturalmente por si só, mas esses desfalques do Cruzeiro, 2 principalmente, Alisson
e o William me preocupam para essa partida contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Jogar contra o Atlético Paranaense lá é sempre difícil. Nessas condições que se encontra o rubro-negro na tabela do Campeonato Brasileiro, são 7 jogos, se eu não me engano, sem vitórias, 5 jogos, 5 derrotas. Então a situação é muito complicada, para eles é uma final de campeonato, o Cruzeiro está numa zona mais confortável, mas dá para acreditar nesse Cruzeiro, mesmo com todos os desfalques que o Mano vai ter para esse jogo lá em Curitiba. É curioso que, aliás, curioso não, é interessante, ídolo, que o Cruzeiro já não sofre gols há 3 jogos. Então você já nota uma melhora. O Cruzeiro sempre teve uma defesa consistente, muito embora criticada por alguns. Afonso Alberto esteve aqui sexta-feira, esculachou. Teve alguns sustos. Quem foi que ele esculachou aqui sexta-feira? Foi o Bruno Rodrigues? Paulo André, Manuel. O Manuel é um baita zagueiro, pô. Então, eu gostaria, mesmo com os problemas lá na frente, ídolo, o fato de ter esse equilíbrio lá atrás passa uma certa tranquilidade para que os jogadores de frente atuem com mais lucidez ou não vê relação. Aquele abraço, Everton. Boa tarde a todos. Olha, o time como um todo tem uma segurança, claro que os setores se relacionam, né? Então, se o time está mais seguro lá atrás, lá na frente acaba se beneficiando de alguma maneira. Agora, para mim o Cruzeiro seria favorito, claramente, se tivesse com o time completo. Ou se fosse jogar em casa mesmo desfalcado. Como nenhuma das duas coisas vai acontecer amanhã, não é que o Atlético Paranaense vira favorito, mas é um jogo que se torna perigoso. Cruzeiro sem Alisson, Cruzeiro sem William, a gente não sabe exatamente qual formação vai entrar lá na frente. Então o Cruzeiro vai entrar com um time um pouco menos talentoso do que o normal, Everton, porque vai perder suas 2 peças mais diferentes, os caras que mais têm o poder de decisão, o William e o Alisson. Mas de qualquer maneira, acho que tem uma boa possibilidade de vencer. O Atlético Paranaense com De La Torre de volta, com Douglas Coutinho de volta, não sei se eles vão jogar, mas estão pelo menos à disposição. E o Atlético Paranaense que, em um desses movimentos estranhíssimos e comuns do futebol brasileiro, demitiu um técnico muito bom, que fazia uma campanha acima do que era esperado para a própria equipe. Demitiu o Milton Mendes, que foi vítima do próprio sucesso. Né? Aquela história de um cara conseguir fazer o diferente por um tempo, elevar as expectativas, colocar o time onde ninguém esperava. Depois, quando volta para um patamar razoavelmente normal, o que era mesmo esperado, dá a impressão de que ele caiu demais, de que ele está decepcionando. Só que, na realidade, o que ele fez de diferente foi a parte boa no início do campeonato, que ninguém esperava que o Atlético Paranaense ia lá para cima. Então, foi vítima do seu próprio sucesso, o Milton Mendes, muito injustiçado, assim como o Guto Ferreira na Ponte Preta, 2 casos muito parecidos. Agora, o Petralha, dentro do possível, não é que é um treinador perfeito, longe disso, mas dentro do que tem aí, o Cristóvão era até uma opção interessante a partir do momento em que ele demitiu o Milton Mendes. E o Cristóvão gosta de um futebol mais solto, Everton, toque de bola, mais ofensivo. Mais moleque, alegria nas pernas. Mais moleque, alegria nas pernas, mais poeta, mais João Gilberto, como você gosta de dizer. Que bonito. Então, vamos ver como é que vai funcionar isso, se ele vai tentar ser mais pragmático ou se vai manter a sua filosofia. Cruzeiro pode se aproveitar, talvez, de um Atlético Paranaense com uma defesa não tão boa assim. Ô, Dimar, a expectativa para esse jogo de amanhã, eu acho que o Cruzeiro vence lá. E sem querer jogar para a torcida, o time do Furacão está em queda livre. Por gentileza, Dimar, câmera 2. E se vier com esse futebol João Gilberto, não vai dar, não. Porque o trio que está fazendo toda a diferença pelo meio está mantido. Acho que isso é importante para o Cruzeiro, né? O caso do Henrique, do Williams e do Ariel Cabral, e isso tem feito muita diferença. Os números do Mano Menezes à frente do Cruzeiro, eles são incontestáveis em termos de recuperação, principalmente no que diz respeito ao setor defensivo. Eu lamento nessas ausências e o que vem do departamento médico, que ainda não vão ter condições. O Marquinhos e o Ceará, pelo momento, pelo que o Mano não tem para poder qualificar um pouco mais à frente do Cruzeiro e ter uma situação melhor, que talvez seja o que mais preocupa, porque o cara que mais se adaptou a esse esquema, que é o William, está fora do jogo. Então, acho que isso talvez preocupe. Eu acho que não leva gols lá. A questão é como é que essa frente vai trabalhar. Né? O Atlético Paranaense, mesmo que o Cristóvão tenha tido tempo para trabalhar isso, não dá para colocar toda essa filosofia dele em 11 dias. Claro que ele teve um tempo, mas não dá para colocar essa filosofia toda e nem dá para impedir essa queda vertiginosa que o Atlético Paranaense teve. Concordo com o Cadu, demitir um treinador porque o clube começa a apresentar a realidade que é a realidade dele é absurdo, mas a gente vê isso toda hora no futebol brasileiro. Então, quer dizer, o Cristóvão fazer um milagre em 11 dias, acho complicado. E o Cruzeiro, como ao contrário, está em ascensão, eu acho que por lá as coisas vão ser melhores. Vai ser difícil. Muito bem, atenção, em preço mais baixo do que você imagina, Araújo tem. Comprove, anticoncepcional ciclo 21,
2,99. Microvlar, 3,99. Para dor muscular, Torcilax. Torcilax, 12 comprimidos, 6,99. Contra alergia, loratadina, 10 miligramas, 12 comprimidos, Neoquímica, 7,99. E para gastrite, atenção, omeprazol é o Lozeprel, 20 miligramas, 56 cápsulas, por apenas 8,99. Colírio Visazul, 6,99. Congestão nasal, Nelsoro Nela, adulto por 2,99. Anti-inflamatório Clofen S, 50 miligramas, 20 comprimidos, só R$ 1,99. O Padrão Araújo é para todos, aproveite. Kika Branco na tela comigo para ler as mensagens do torcedor. Cadê a Kika? Põe a Kika comigo aqui para ler as mensagens do torcedor cruzeirense. Por favor, aí. Boa tarde, Kika. Boa tarde, Everton. O Vinícius Mendes destacando o Ariel Cabral, que chegou com a desconfiança da torcida, está se adaptando e se tornando titular absoluto. O Leonardo Almeida diz que é um jogo difícil contra o Atlético Paranaense, mas se manter apegado, o Cruzeiro traz os 3 pontos. E o Fábio Andrade perguntando, será que o Grolli tem mesmo de ser titular no Cruzeiro? O Eduardo Panzi está defendendo essa tese. Acho interessante sua tese. Vamos discutir daqui a pouco, inclusive. Se você pede o Grolli como titular, acho que tem razão. Pedi coisa nenhuma. Não pediu, não? Não, lógico que não. Quem pediu? Você inventou agora. Quem pediu? Esse cara que está me assistindo, esse cara é louco, está sentado aí. Não falei nada disso, tá, gente? Ele falou, porque ele não quer assumir. Olha aqui, vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Galo tem apenas a 6ª melhor campanha jogando dentro de casa. Melhorar o desempenho é fundamental na luta pelo título, todos sabem disso. E o primeiro desafio, olha quem é, logo o Internacional, amanhã, hein? A reportagem é dele, o repórter galã André Salles, na tela. Jogar dentro de casa, o que deveria ser uma vantagem, se transformou em dor de cabeça para os atleticanos neste Brasileirão. Vice-líder, o Galo tem o melhor aproveitamento atuando fora de casa, mas é apenas o 6º melhor mandante. Foram 14 partidas com 10 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. 11 pontos que ficaram para trás e estão fazendo muita falta. Questão mais de estudo mesmo. Eles conhecem bastante nosso time, né? E sempre quando eles vêm jogar contra a gente aqui, eles marcam muito atrás, isso acaba dificultando bastante. Faltando 9 rodadas para o fim do Brasileirão, o Atlético vai atuar em casa 5 vezes. Melhorar o desempenho como mandante é fundamental na luta pelo título. Agora o pensamento é único e exclusivamente em vitória, independentemente de jogar em casa ou fora, porque senão tenho certeza que nós não vamos conseguir nosso objetivo. Na quarta-feira, o Atlético recebe o Internacional no Independência, justamente o Colorado, que arrancou um empate no Horto e eliminou o Galo da Copa Libertadores. O Internacional é uma equipe extremamente qualificada, né? Tivemos a oportunidade de enfrentar eles 3 vezes esse ano. Infelizmente, eles nos tiraram da Libertadores. Mas o assunto é Campeonato Brasileiro. E nesta competição, o Galo segue vivo, em busca do título. A 5 pontos do líder Corinthians, a ordem no Atlético é reduzir a margem de erro, principalmente dentro de casa. A gente não pode vacilar, acabou os erros, então cada vez mais a gente se concentrar, porque a gente não pode ser surpreendido. Muito bem, na velocidade do metrô, realmente não pode vacilar. Começa com você, Edmara. Giovani está dizendo que não pode. 9 jogos tem que vencer. E secar de quebra, secar o Corinthians. Por gentileza, Edmara, câmera 2, Atlético contra o Inter, amanhã no Horto. E nessa questão do aproveitamento, depois o Panzi vai colocar a teoria dele, que eu já vou antecipando, eu gosto. Mas a gente falou tanto ano passado da questão de jogar fora de casa, o Atlético tinha tanta dificuldade, daí o Levir esse ano falou que conversou com eles, que trouxe essa história de jogar fora de casa, melhorar o aproveitamento, ter uma maior concentração. A gente morria de medo quando começava você vinha do intervalo para o início do primeiro tempo, era um custo para o Atlético, o finalzinho de jogo, ele tinha dificuldades fora de casa, melhorou isso, essa situação toda no Campeonato Brasileiro e acabou não tendo a situação mesmo de fazer a diferença em casa. Claro que ele teve jogos no Mineirão, alternou ali entre Mineirão e Independência, mas nesse momento não tem espaço para erro no Atlético. Ele é a única equipe nesse brasileiro, em termos de ponta de campeonato, que não pode errar. O Corinthians se dá esse direito, mas o Atlético... Margem, né? Mas é muito difícil, né? Se errar agora... Eu sei que todo mundo fala assim, 9 vitórias, não tem como chegar a isso. Claro que não tem, a gente sabe que é muito complicado, os jogos são complicados, ele ainda tem que ir ao Recife, a gente sabe como que o esporte lá é difícil. O Atlético emplacou quantas vitórias consecutivas no turno? 6? 6.
Então, eu continuo nessa tese. Não adianta, é concentração absoluta. O que vier é o resultado do que o time vai ter, de ter mesmo aquele objetivo dentro de campo. É esse o Atlético que quer. Acho que a torcida perdoa qualquer situação, desde que ela tenha certeza que ele buscou o tempo inteiro. Como é o jogo de amanhã? Um jogo difícil em termos de pegada, do que o adversário pode fazer. Mas acho que a torcida, ela vai estar junto se ela tiver a certeza que naquele momento o Atlético está buscando a ponta do campeonato mesmo. Ô Ídolo, por gentileza, falando desse jogo, mas principalmente da ausência do Dátulo, já que tem aquela lei do ex, que a gente sempre comenta, né? E o Dátulo, nesses 3 confrontos na temporada, foram uma derrota, um empate e uma vitória. Né? O Dátulo foi um cara que errou lá no jogo de volta da Libertadores, deu a bola no pé do D'Alessandro e tal. Mas você acredita que o Atlético seria melhor, bem melhor com o Dátulo em campo ou não, por causa da velocidade do Thiago Ribeiro? E, pô, está bem, está fazendo seus gols, e aí? Olha, eu acho que eu gosto do Dátulo, mas o Thiago Ribeiro voltou bem nos últimos jogos, acho que não é o fim do mundo, não. E, na realidade, ontem à noite, na partida da Seleção Olímpica, a escalação do Rogério Micali acabou que pode mexer muito no confronto de amanhã, né? Porque 3 jogadores envolvidos atuaram boa parte do tempo. O Douglas Santos, do Atlético, jogou o tempo todo. Será que consegue voltar a tempo de jogar quarta-feira? Claro que ele estará aqui, né? O jogo foi no Brasil, mas eu digo de se recuperar fisicamente. E o Vitinho e o Valdívia do Internacional também jogaram boa parte do jogo. Então, como é que vai ficar o confronto de quarta-feira? Mais uma dessas coisas do calendário que são, né, lamentáveis. Paradas, o calor danado, o desgaste físico foi muito grande. Eu também fiquei preocupada com isso. E o Cadu falou isso, né? Semana passada o Cadu falou. Mas, assim, independentemente de qual time perde, é impressionante como que essas coisas acontecem, né? Mas, enfim, acho que o Atlético é favorito, o Internacional anda muito mexido. O Argel até conseguiu atrapalhar a vida do Atlético no Independência pelo Figueirense, né? Aquele jogo 1-0, gol de pênalti do Prato, aquele esquema mais fechado, um time mais pragmático, acabou dificultando para o Atlético. Então, talvez ele repita a filosofia, não de forma tão enfática, porque o Inter é time grande, então tem que sair pelo menos um pouquinho mais, mas a essência ali de se fechar, jogar com 3 volantes, acho que tem tudo para ser mantida. Agora, mesmo com eventuais dificuldades, o Atlético tem tudo para vencer, o Inter com seus desfalques, o Atlético com essa recuperação física, Everton, que muita gente falava, o Prato, será que andou oscilando nos últimos tempos porque fisicamente não andava 100%? Então, acho que dá para confiar na vitória do Galo, sim, e esse que é um dos melhores jogos da rodada ao lado de Grêmio e Santos. O D'Alessandro, a dúvida agora, semana passada a gente falava aqui da possibilidade até de não jogar. A dúvida agora sai já no time titular ou fica no banco? Existe essa dúvida. Olhando para esse time do Inter, que perdeu algumas peças bem interessantes, o Arangues era um jogador muito importante para esse time. O D'Alessandro não está 100% fisicamente. Perdeu o Sacha. Tem o mesmo problema que a gente fala do Douglas Santos, tem a questão do Valdívia. Você acha que o desgaste desses atletas é fundamental para eles não entrarem em campo ou não? Ou dá para jogar? Apesar de você não ser fisiologista, mas enfim... E a questão desses jogadores, esses jogadores que não fazem mais parte do time do Inter. O Inter um pouco menos de qualidade, entre aspas. Você acha que o Atlético tira proveito disso e vence esse jogo amanhã? Everton, claro que o Inter perdeu muita qualidade. Eu nem gosto de comparar os jogos da Libertadores com esse jogo de amanhã pelo Campeonato. O Cris está me dizendo aqui que ele foi cortado, ele nem veio com a delegação do Inter. Quem? O D'Alessandro. Ele foi cortado, então. O Cris está falando que ele foi cortado. Eu não escutei nada anteontem, que estava em dúvida. O Argel se escalava, se deixava no banco. O Cris está me dizendo que ele nem veio com a delegação. Porque ele ficou muito tempo parado, né, Everton? Ele apenas está treinando, ele não jogou, está sem ritmo. Acho que seria até arriscado colocar. A mesma coisa do Dátulo. O Levi falou, não vai nem para o jogo, vai ficar trabalhando aqui a parte física e vamos reaproveitá-lo numa próxima oportunidade. Porque é bobagem, numa reta final de campeonato, você colocar um jogador que vem de contusão para um jogo tão forte fisicamente como vai ser o Atlético Inter, você perde esse cara por 4, 5 jogos aqui para frente, acabou o campeonato para ele. Então, seria sim arriscado. Só rapidamente falando sobre a reportagem, quando o André, nosso repórter, fala do aproveitamento, que o Atlético é o 6º melhor aproveitamento, existem 2 formas de se olhar aproveitamento. Pontuação. Em termos de pontuação, o Atlético hoje é o 6º, mas ele tem um jogo a menos em relação a outras equipes como o mandante. Sim. Em aproveitamento, a porcentagem ele é o 4º, mas empatado com o Sport, com o próprio Internacional. Então, tem essa relação.
A campanha como mandante reflete na tabela do campeonato. O Corinthians é o melhor mandante de aproveitamento, ele tem 88% de aproveitamento, um empate e uma derrota em casa. A derrota, se eu estiver enganado, foi para o Palmeiras, um clássico, e o empate foi com o Grêmio. O Atlético perdeu para o Atlético Paranaense, porque o Atlético perdeu para o Cruzeiro, é um clássico, tudo bem, o Corinthians perdeu um clássico também, e perdeu para o Grêmio. O Corinthians empatou com o Grêmio. Sim. Agora, com o Atlético Paranaense, desses 7 jogos que a gente falou que o Atlético Paranaense não vence, a última vitória foi contra o Atlético no Independência. Para você ver o problema que foi essa derrota, independentemente da arbitragem, que influenciou muito, foram muitos erros do Marcelo de Lima Henrique, o péssimo Marcelo de Lima Henrique. Mas o Atlético perdeu. 3-3, viu? Não, estou dizendo em Itaquera. Foi o jogo do turno, né? Estou dizendo em Itaquera, o Corinthians como mandante. Ah, tá. 3-3 foi no clássico é normal você perder, acontece, são resultados normais, perderam pontos para o Grêmio, só que o Atlético perdeu ponto para o Atlético Paranaense. São 3 pontos que o Atlético perdeu para o Atlético Paranaense, por um time ruim, que o Corinthians não perdeu, e reflete na tabela que são 5. Então a campanha como mandante do Atlético poderia ser melhor, porque como visitante, ela é a melhor do campeonato, o Atlético vai muito bem, só que teria que ter um aproveitamento um pouquinho superior como mandante. Tem 5 jogos em casa agora até o final. É a hora de recuperar esse aproveitamento. O Cris está me dizendo aqui que tem 30 minutos que a informação foi repassada através do Diogo Rossi, que é um repórter da Rádio Grenal, que cobre o Internacional, de que o D'Alessandro, a diretoria, aliás, o técnico Argel preferiu deixá-lo lá em Porto Alegre. Então, quer dizer, aí é um desfalque muito pesado. E aí a tendência aumenta para um time mais brigador e menos talentoso, né? Porque se ele já não tiver o Vitinho e o Valdívia... O que não é uma coisa boa, né? Ele pode ficar mais brigador. Ele pode ter o Vitinho e o Valdívia, assim como o Levir pode ter o Douglas Santos, mas eles não vão estar 100%, não. Também acho que eu assisti o jogo ontem também, estava calor. O Douglas Santos não jogou o primeiro amistoso, estava com indisposição estomacal. O Valdívia e o Vitinho já participaram. Então, eles não vão estar 100%, nenhum desses 3. Já é para o Atlético, eu acho melhor que para o Inter. Eu acho que é uma chance grande de nenhum dos 3 começar jogando. O desgaste foi muito grande porque ontem. Menos de 48 horas para jogar o jogo inteiro, ou quase isso, né? Se a gente for pensar o critério que o Tite já divulgou que vai utilizar com relação aos jogadores da seleção principal, o jogo do Corinthians é quinta, a seleção principal joga hoje. Então o intervalo é parecido, mais ou menos 48 horas. E ele disse que 45 minutos para cima ele não utiliza um jogador com esse intervalo de menos de 48 horas. O Levir e o Argel não divulgaram seus respectivos critérios para situações parecidas. Mas se a gente for utilizar o pensamento de outro treinador, nenhum dos 3 joga. A gente não pode esquecer, eu nunca esqueço o Diego Tardelli, né? Que jogou amistoso pela seleção brasileira, pegou um voo de 200 horas da China para cá e jogou a Copa do Brasil. E o Elias e o Gil não jogaram. Eles não jogaram. O Mano Menezes era o técnico. O Tardelli não deu conta de jogar os 90 minutos. Por isso que eu falo, esses 3 dificilmente vão jogar 90 minutos, se jogarem. Mas a definição é só na Independência, né, gente? Porque eles vão esconder um do outro. E tem que conversar com o Douglas, chegou, tá descansando. Agora, se tiver bem, vai pro jogo. Mas o Levi falou que ele tinha que fazer pelo menos um treino com o pessoal. Então, eu acho assim, a gente pode ter essa pista. Gente, o Douglas Santos não precisa treinar com o time titular, ele tá o ano inteiro. É só entrar e jogar. O Douglas Santos, meia bomba, cansado, contundido, ele é muito melhor que o Pedro Botelho. Muito melhor. Quem não é melhor que o Pedro Botelho? Mas enfim. Eu ia dizer, em cima do que você disse do Inter mais brigador, você pega, por exemplo, aquele Internacional do Aguirre, era um time que tocava mais a bola, de muito talento. Mais técnico. Né? Time mais técnico, mais ligeiro, de toque de bola rápido. Esse time do Argel é realmente mais brigador. Muito mais. Agora, por outro lado, se defende bem, o Argel tem essa característica. Agora, por outro lado, eu vejo essa defesa do Inter, desde o início da temporada, uma defesa muito lenta. Então, com Thiago Ribeiro, Luan... Acho que o Atlético pode se dar muito bem com isso. Cadê a Kika? Deixa eu ouvir agora a opinião do torcedor atleticano. Kika Branco, de novo, na tela, Kika. O @Roger01 pergunta se na próxima rodada uma vitória do Corinthians e uma derrota do Galo significaria o fim do campeonato. Wilson Júnior, o Atlético tem que ser imbatível dentro de casa e competitivo fora. Luiz Amaral, dificilmente o Galo irá alcançar o Corinthians, pois os confrontos são muito mais difíceis até o fim do campeonato. E o Neander Oliveira pergunta, o Galo jogando antes bota pressão no líder? Qual é a opinião dos comentaristas? O problema, né, Kika, é que o líder pega o Goiás, né? Que
Mas as mensagens foram legais em geral, bom nível dos telespectadores, mas com relação aí à dificuldade dos confrontos, eu discordo. Eu acho parecidíssimo. É muito parecido o nível. Tem gente que acha até que o Atlético tem um pouquinho de vantagem com relação ao Corinthians em longo prazo. É claro que no imediatismo, a próxima rodada é favorável ao Corinthians, porque o Goiás é muito mal e o Corinthians joga dentro de casa. Mas a situação é diferente em outras rodadas e, no geral, fica tudo muito parecido. Também não vejo tanta diferença, não. Pessoal, atenção. Trocar o óleo é bom demais. Quem não gosta, né? Tá de volta. Já pensou em trocar o óleo? Na Quick Lube tem a melhor troca de óleo do Brasil. Sabe por quê? A Quick Lube oferece aos seus clientes conforto, segurança, profissionais treinados e capacitados. São 5 lojas na Grande BH e loja em Curvelo também. Em breve, uma nova loja em Itabira. A Quick Lube tem preço justo e tem mesmo. É lá que eu troco o óleo e todo mundo tem que trocar. Olha, cobre qualquer oferta. Vejam as promoções de outubro. Põe aqui na tela. Põe na tela as promoções. Aqui, ó. Aqui atrás, ó. 84. Você tá louco. A troca de óleo de R$84. Você que tem um Chevrolet com motor 1.0 ou 1.4, a troca de óleo mais o filtro de óleo sai por apenas R$ 94,90. Você que tem um Volkswagen com motor 1.0 ou 1.6, troca de óleo mais filtro de óleo por apenas R$ 94,90. E você que tem um Fiat com motor 1.0 ou 1.4, troca de óleo mais filtro de óleo por apenas R$ 84,90. Tudo em 5 vezes no cartão. Ligue aí 3399-7010. 3399-7010, agende sua troca ou vá direto a uma das lojas Quick Lube e confira as condições de promoção. E agora você também pode agendar pelo WhatsApp. Olha isso, hein? Tá aqui no rodapé o telefone, aliás, cadê? Por que não tá? Tem que aparecer aqui, 33... Tá bom, então daqui eu passo depois. Não tem não, mas deveria ter, mas não tem. Depois eu passo. Quick Lube, a troca de óleo feita para você. Daqui a pouco eu passo o WhatsApp para você agendar a troca de óleo aí. Quick Lube, a troca de óleo feita para você, e é o que a gente sempre diz, trocar o óleo é bom demais. Um intervalo rápido, 2 minutinhos só, daqui a pouco a gente volta. Até já. Os donos da bola.